Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 4, O Evangelho de Paulo. Sexta-feira. Ler com oração 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que diz: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. 2 Timóteo 2,8. Nosso Evangelho. O Evangelho é a linha profunda que permeia o ministério de Paulo em todas as suas epístolas. Este Evangelho inclui a Igreja, a edificação do corpo de Cristo, a vida da Igreja. É o Evangelho completo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho pleno, que Paulo chama de meu Evangelho. Deus o designou para o ministério e o encarregou de pregar o Evangelho conforme lemos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo foi separado para o Evangelho da glória de Deus e realmente assumiu essa comissão. Espero que você e eu também recebamos o encargo de Deus. Este encargo não é somente encargo de Deus ou de algum irmão. Não, que todos nós possamos dizer: é minha missão, é meu encargo, é meu Evangelho. Não é algo que você tenha lido ou ouvido, mas é algo que você recebeu diretamente de Deus e está entrelaçado com as fibras de seu ser. Faz parte de nossa constituição. É nosso Evangelho. Jesus Cristo é o centro do Evangelho de Paulo, que aponta para as duas naturezas do Filho, como lemos a seguir. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Paulo menciona duas características da pessoa do Senhor Jesus. A primeira, ressuscitado de entre os mortos, revela a natureza divina de Cristo, o Filho de Deus. Ele foi ressuscitado por Deus Pai. A segunda característica é que ele é descendente de Davi, referindo-se à natureza humana de Cristo. Ele é homem genuíno. Assim, a expressão segundo o meu Evangelho significa que o Evangelho de Paulo é sobre Jesus Cristo como Deus e como homem. Esse Evangelho refere-se ao grande mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele é o homem-Deus. Esse é o Evangelho de Paulo. Louvado seja o Senhor. Quando cremos no Senhor, também nos tornamos homens-Deus. Temos a natureza humana ao nascer de nossos pais, mas ao nascer de Deus, temos sua vida dispensada a nós. À medida que a vida divina enche nosso ser, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Somos coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, porque temos a vida de Deus em nós. Somos filhos de Deus, conforme está escrito em 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Capítulo 3, versículo 2. Temos a vida humana e também nascemos de Deus. Pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Embora já sejamos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. 1 João 3, 2. Por quê?
porque a vida de Deus está sendo trabalhada em nós e nos saturando. Essa vida divina quer expandir-se e nos transformar. Nossa natureza humana muitas vezes luta e resiste, mas a natureza divina em nós vencerá e nos saturará totalmente até o ponto em que seremos glorificados. Nesse momento, Deus e o homem em vida e natureza se tornarão um. Para que essa glorificação ocorra, precisamos buscar cada vez mais estar unidos ao Senhor, pois aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Senhor é com nosso espírito. Deus habita em nós. Ele mora em nós. Não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é um verdadeiro milagre. Eis o Evangelho de Paulo. Esta é a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo ser formado em nós. Gálatas 4:19. Portanto, este versículo é o resumo do Evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. 2 Timóteo 2:8. Amém. Pergunta de hoje: quais são as características do Senhor Jesus mencionadas por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.